Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui nas nossas gravações de Vida de Consultor de Energia. O que é um consultor? Do que eles se alimentam? O que eles fazem? Gente, a gente falou aqui com alguns consultores, né? E hoje eu trouxe uma consultora de energia aqui, uma mulher, Michele. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mi, se apresenta para a gente rapidinho aqui, conta um pouquinho sobre você. Sim. Bom, eu sou Michele, sou engenheira eletricista. Estou no mercado de energia solar há 5 anos. Iniciei com a parte de treinamentos presenciais. Eu também recebi um convite para poder migrar para a parte de projetos e homologações. Desde então já foram mais de 1.000 projetos aí homologados. A maioria na concessão aqui da CEMIG, a grande maioria deles. E no último ano, na verdade, começou a ter uma demanda muito grande também por consultorias, né, de todos os tipos aí. Para o integrador, que quer aprender, por exemplo, a fazer projetos, a entender diagramas, a parte do trâmite de homologação, aos engenheiros também, né. A gente sabe que os cursos de engenharia hoje, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu já dei aula em quase todas as faculdades aqui de Belo Horizonte nos cursos de engenharia elétrica. As faculdades, elas têm pouco conhecimento prático do dia a dia de mercado, falta-se essas cadeiras, né? A gente tem um currículo muito engessado, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas quem fez engenharia sabe que é um currículo muito engessado. Só posso falar isso, eu concordo. Então, os engenheiros, principalmente formados há poucos anos, chegam no mercado de trabalho com muitas dúvidas, né, muito perdido, acho que essa palavra que chega mais até mim aqui. Então, eles trazem essa demanda e a gente monta essa consultoria aí para eles, geralmente individual e de forma personalizada aí, de acordo com a demanda que chega até aqui. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque a consultoria não é um serviço, um produto de prateleira, né? É um serviço personalizado de acordo com o que aquele consumidor, aquele engenheiro, aquela empresa precisa, né? Exatamente. Não é um curso, né? Um curso, ele tem uma grade geral que vai ser enviada para todo mundo. E o curso é muito importante. Eu vendo vários cursos. Mas o curso, em algum momento, ele não vai atender a necessidade específica de cada pessoa. Então, às vezes, o engenheiro o técnico ele faz um curso, ele pega aquele conhecimento básico, mas ele ainda tem a dificuldade de converter aquele conhecimento básico para a realidade dele. Então, o que chega na consultoria quando ele vai, né, para o cliente dele, para o dia a dia, as pequenas chaves ali que faltam para conectar o conhecimento que ele já tem. Lógico, o engenheiro que chega até mim, ele já tem um conhecimento prévio, ele não está cru, mas falta algumas chavinhas ali para interligar esse circuito inteiro dele aí. Então, ele chega com essa demanda, consultoria sempre personalizada, porque senão não é uma consultoria, né, é um curso, e a gente molda a consultoria de acordo com a demanda dele. Então, quando chega aqui, por exemplo, a primeira coisa que ele envia é um formulário, eu preciso saber o que ele não sabe. Porque é algo muito importante, viu, Joy? Às vezes, a pessoa está perdida, está um pouco desmotivada, e ela não tem conhecimento, consciência nem do que ela não sabe. Então, ela fala, olha, eu tô meio perdido no setor. E até o que você está querendo aprender, o que você está buscando, a pessoa, não sei, eu só sei que eu não sei. Verdade, nossa, isso é muito verdade. Muita pessoa vai, mas o que você quer? Não sei. Então, esse formulário me oferecer, eu falo, meu Deus. Nossa, muito bom, muito bom. E aí a gente roda um formulário. E o formulário ele é bem específico. O formulário ele traz luz justamente o que pode ser a dúvida dele. Então, no formulário eu pergunto, você sabe tal coisa? Você sabe fazer X coisa? Você sabe entrar com este processo? Você sabe este procedimento? E aí eu trago consciência para ele do que ele deveria saber. E aí ele fala sim, não, sim, não, sim, não. O que ele não sabe, a gente monta a consultoria. Então, esse formulário é importantíssimo. Ele foi necessário, no início eu não fazia, e aí ficava meio aquela coisa, a pessoa falava, eu preciso disso e disso. E quando via, na verdade, ela precisava de algo muito maior. Então, o formulário traz luz. E aí a gente faz essa consultoria de acordo com a necessidade realmente que a pessoa está buscando.
Perfeito. E isso que você falou é bem legal, porque um curso, tá, o curso vai trazer toda aquela questão mais abrangente, vai mostrar como você faz determinada coisa, esse processo, esse outro processo. Só que o que nós temos aqui no setor elétrico brasileiro? Divisão por área de concessão. Então, cada distribuidora de energia tem seus processos, tem seus padrões, age de uma forma, tem as suas normas. Então, vale a pena, para quem está ouvindo aqui a gente, que é consultor de energia, você pode fazer consultoria para profissionais, você pode fazer consultoria para consumidores, mas vale a pena, Mi, você se especializar em uma distribuidora específica e prestar consultoria para profissionais, consumidores daquela área de concessão? Eu acho que vale muito a pena. Foi assim que eu comecei, na verdade, né? Então, as consultorias, elas eram geralmente a demanda de aprender a fazer projetos e homologações na concessão da CEMIG, porque o meu maior know-how é na CEMIG. Então, me buscavam para isso, Michele, eu quero aprender a fazer projeto e homologação, eu vou atuar na área de concessão da CEMIG. A princípio, eu não vou atuar em nenhuma outra área de concessão. E aí, a consultoria é muito mais fácil, na verdade, para mim, na verdade, porque como eu já tenho know-how, então, já tenho todo o material, eu já sei todos os problemas e soluções, e aí a gente monta aquela consultoria. Primeiro, é mais fácil para eu vender essa consultoria, porque eu já me posiciono como autoridade naquela concessão, falo, olha, eu já tenho só nessa concessão mais de 800 projetos homologados. Então, a pessoa fala, pô, se ela já tem 800 projetos só na área de concessão da CEMIG, alguma coisa ela deve saber da CEMIG. Então, você já se posiciona como autoridade daquela região ali. E que dificilmente, por exemplo, o engenheiro, ele, sei lá, ele está buscando um consultor. Aí ele encontrou um engenheiro do norte. Talvez esse engenheiro do norte não tenha tanto conhecimento do trâmite do dia a dia nessa área de concessão. Então, fica muito mais fácil para quem vai iniciar na consultoria como consultor, se posicionar como autoridade em uma concessionária e começar a ofertar consultoria nessa concessionária. Porque, por exemplo, se eu precisar de uma consultoria sobre conexões de padrão da Enel Rio de Janeiro, eu vou buscar alguém que tenha muito conhecimento nessa região. Então, eu acho que faz todo sentido, sim. Ótimo, muito bom. Bom, você já tem uma ampla experiência aí na CEMIG, por exemplo, mas você já começou, você teve que começar, você teve que bater a cara na parede, né? Para quem está assistindo a gente aqui, ouvindo a gente e pensando assim, poxa, como é que eu vou chegar nesse nível, ou próximo disso, Mi? Eu preciso me capacitar, eu preciso ser expert antes de ofertar e fechar as consultorias? Não. Na contra-regra, né, do que vão dizer, não. Não foi sim a minha experiência, pelo menos. Então, como eu dou aula há 14 anos, e a Georgia deu aula, a gente sabe que às vezes simplesmente vira um semestre e a faculdade falava assim, então, semestre que vem você vai dar aula disso. E você fala, mas eu nunca dei aula disso. Você fala, se vira. Então, você tem que se mergulhar naquele conhecimento para ofertar. Isso já era comum para mim. Então, o que acontecia? O que acontece ainda hoje? A demanda chega e fala, olha, eu estou com uma demanda de consultoria, eu preciso saber como que é o trâmite na concessionária X. Aí eu falo, bom, eu nunca fiz uma homologação da concessionária X, mas eu sei o feijão com arroz, eu sei qual é o processo. Então, é muito simples, depois que você já tem experiência, você chegar, bom, então eu vou abrir o material dessa concessionária, eu vou ler as normas técnicas dela, e aí eu vou transformar aquilo na consultoria. Porque o que, na verdade, a gente tem no mercado tudo de conhecimento está disponível. Né? O conhecimento e conteúdo, ele é commodity. Quando a pessoa me busca para consultoria, é porque ela está disposto a pagar um pouco mais para ganhar no tempo. Porque ao invés dela ler a norma técnica e ler todos os procedimentos daquela concessionária em que ela gastaria talvez um mês inteiro, ela me contrata para uma consultoria para ela ganhar tempo. Porque o que eu vou fazer para ela? Fala, olha, o que tem importante disso aqui da concessionária? Qual é o processo? É esse. Você não precisou ler 50 páginas. Qual é o procedimento? É esse, está aqui na consultoria. Vamos fazer aqui junto. Então, a pessoa compra tempo.
porque conhecimento é commodity. Ela poderia fazer todos os cursos do mercado e gastar muito mais dinheiro, possivelmente, e no YouTube ler todas as normas técnicas que ela vai chegar nesse conhecimento. Mas em quanto tempo? Essa é a questão. É verdade. Quando você oferece uma consultoria, quando você presta uma consultoria, a pessoa que está recebendo essa consultoria, ela está pagando por alguma coisa que é muito difícil de atingir sozinha. Então, pode ser uma economia de energia, um ganho de tempo, mostrar o caminho das pedras, né? Ó, é por aqui que você vai e aqui você vai atingir o resultado muito mais rápido, muito mais fácil e com muito mais segurança. Exatamente. Então, é isso. Michele, quais são as consultorias que você presta hoje, tanto para engenheiro, quanto, porventura, um consumidor de energia? Como que você atende essas pessoas hoje? Então, hoje, atualmente, eu primeiro rodo o formulário para saber a necessidade desse cliente, mas a maioria dos engenheiros buscam para entender realmente a análise de fatura, né, análise de fatura do grupo B, análise de fatura do grupo A, a fatura para aquela concessionária dele, porque ele ainda não achou aquele conhecimento personalizado para aquele cliente dele. Então, análise de fatura, análise de contrato, fazer alguma alteração no contrato desse cliente. Mas a gente também recebe aqui necessidade de gestão de projetos para se organizar, né, para ganhar e otimizar esse tempo, porque ele percebe muito desorganizado. Eu lembro que eu conversei com muitos engenheiros e eu pergunto, tá, como que você faz a gestão dos projetos? Você faz aí, sei lá, 30 projetos no mês. Eu anoto na agenda, eu anoto no papel, aí eu falo, meu Deus do céu, bora consultar isso. E é muito, sabe? Eu tenho uma agendinha aqui onde eu anoto. Então, eu faço no Excel. Bom, eu não sou expert em Excel, eu sei que dá para trazer, né, muita ferramenta no Excel, mas não é o caso, né? O Excel que eles usam é assim, um basicão. Não dá para fazer gestão dessa forma. Prospecção também, né? Como uma das cadeiras que eu estudo, né? A minha outra empresa atua no mercado digital e a parte de comercial, prospecção foi algo que a gente teve que desenvolver aqui nos últimos anos. Me procuram também para prospecção, olha, qual a melhor forma de prospectar, como que eu encontro clientes nas redes sociais. Então, os engenheiros, isso é uma grade que eles solicitam, porque não tem isso, né? A dúvida de precificação sempre acontece dentro da consultoria, então quanto que eu cobro por isso, né? Então, infelizmente, ele olha para o mercado e ele tende a querer cobrar barato. Então, a gente, na consultoria, traz luz para isso também. Mas, assim, eu gosto de sempre perguntar, eu sempre pergunto primeiro, inicialmente, o que o engenheiro está buscando, antes até de mandar o formulário, porque para entender as demandas que estão chegando. Então, se a demanda, por algum conhecimento que eu não tenho, começa a acender um alerta, eu deixo aquele cliente em stand-by e vou trazer esse conhecimento e depois de algum tempo ofereço a ele. Então, bota a mão na massa ali e já percebo que tem uma demanda de mercado e também ofereço. Muito bom, perfeito exemplo de proatividade, né? Porque às vezes a pessoa, não sei isso, desisto. E não é assim, né, gente? O conhecimento está disponível, existe. Se não está disponível num curso, está disponível numa mentoria, numa consultoria, então sempre tem um jeito de aprender. Você falou sobre as faturas. Eu vejo que cada vez mais aparecem nomes, nomenclaturas, lá nos itens, né, de faturáveis, coisas diferentes ali, nomes diferentes. Agora com o FIUB, então, tá uma confusão. Cada distribuidora faz de uma forma, interpreta de uma forma. Você tem questão de tributação, então o técnico ele não sabe se é ICMS, se é FIUB, o que está dando de diferença, aí a gente tem que esmiuçar isso. Disponibilidade, se está cobrando, não está cobrando, se está certo, não está certo. Você vem percebendo isso também, muita confusão. Demais, assim, primeiro que, infelizmente, a fatura chega para a pessoa mais leiga na nossa cadeia, que é o consumidor. Então, a fatura chega primeiro na mão do consumidor. Então, se já é difícil para o engenheiro, para o técnico, para o integrador interpretar essa fatura, imagina para o consumidor. Então, chega para o consumidor, ele olha para aquilo e fala, meu Deus. Que bicho é esse? Que bicho é esse? E aí ele olha para aquilo, imagina, é uma concessionária que recebeu concessão do governo. O consumidor, ele tem que olhar para aquilo e achar que está certo.
Ele fala, deve estar certo, né? Bom, se eles colocaram aqui, engaveta e paga. Quando, na verdade, quanto mais análise de fator eu faço, mais eu vejo que a grande maioria tem erro. Então, o cliente está sendo penalizado e ninguém abre reclamação, porque quem deve intermediar isso, que é o integrador, o técnico, o engenheiro, também não está tendo esse conhecimento de fatura. Pois é. Então, à medida que você perceber que o seu cliente potencial pode ser todos os consumidores, você consegue rentabilizar isso aí. Você tem uma pequena oportunidade de 90 milhões de clientes. Exatamente, exatamente. Gente, é potencial de mercado, viu? O engenheiro está deixando dinheiro na mesa hoje por não oferecer, por não ofertar consultoria, seja para outros profissionais, seja para os próprios consumidores? Muito, né? Porque assim, o engenheiro ele abre uma empresa, ele se tornou especializado em alguma coisa, ele tem algum conhecimento, ninguém é zero. E pode ter certeza que na cadeia, né, que a gente está falando, esse conhecimento que ele tem, alguém está abaixo dele e não tem. Pode ser até um aluno de engenharia, pode ser um recém-formando. Então, não ofertar, e eu gosto de falar isso, não ofertar os seus serviços, não ofertar uma consultoria, não é só deixar dinheiro na mesa, como é quase que um egoísmo. Porque você também está deixando de ajudar uma outra pessoa. Exatamente, exatamente. Então, assim, às vezes o engenheiro tem medo de vender, né? Ele tem medo de vender. Ele fala, meu Deus, eu vou ofender alguém se eu ofertar. E eu gosto da frase que eu ouvi há muitos anos, que vender é compartilhar felicidade. E eu preciso de uma geladeira, eu preciso armazenar minha carne para ela não estragar. Eu vou lá e compro uma geladeira, que seja nas Casas Bahia em 12 vezes. É compartilhar felicidade. Então, assim, vender não é feio, é o contrário. Sim, tem cases aqui de consultoria que se esse engenheiro não fizesse consultoria e não atendesse esse cliente, o cliente está sendo muito penalizado. Então, o cliente vai contratar ele e tem que contratar e pagar feliz, rindo daqui a aqui, porque o consultor, né, que analisou aquela fatura, está salvando ele. E assim, claro, a gente sabe que o engenheiro tem um pouquinho desse bloqueio, essa dificuldade, né? Fala aí algumas formas de prospectar-me. Como é que você faz? Como é que vocês fazem na sua empresa? Assim, eu venho das redes sociais, né? Então, a minha outra empresa nasceu nas redes sociais, né? O Instagram meu é de engenharia, ele ainda é baby, né? Então, eu comecei a desenvolver ele há pouco tempo. E é incrível o potencial que a gente consegue nas redes sociais. Então, eu falei, né, um pouco com a Joy, assim, eu costumo fechar as consultorias do mês com 2, 3 divulgações. Então, por quê? Porque não tem quem ofereça. Então, esse é o melhor momento para ofertar consultoria. Porque a gente tem muitos cursos, são excelentes cursos no mercado, mas falta aquele olhar personalizado para a necessidade de cada pessoa. Então, esse é o melhor momento para você ir atrás do conhecimento que você já tem e ofertar. Sempre tem alguém do outro lado. Então, por exemplo, uma consultoria que a gente fez mês passado. O integrador fez uma consultoria porque ele estava um pouco inseguro, porque o funcionário dele talvez fosse sair, é o funcionário que fazia as homologações, e aí ele se adiantou e fez a consultoria. E foi dito e feito, o funcionário abandonou ele. Na verdade, foi algo até pior. Mas se ele não tivesse feito essa consultoria, ele estaria, assim, perdido. Só que ele é um integrador que instala, né? Apesar dele ter a formação em eletrotécnica. Então, quem vai auxiliar ele é a esposa. Imagina, a esposa dele, e olha que interessante, ela está atrás de mim, eu estou até precisando responder ela, Michele, pelo amor de Deus, me ajuda como faz uma troca de titularidade. Veja, está no site explicando. Mas ela não quer esse tempo. E aí ela falou, me fala quanto você cobra para me ajudar nisso. Entende que pode ser o problema que para você pode ser mais simples, que para outras pessoas elas estão dispostas a te pagar numa hora sua 200, 300, 500 reais, para que ela não tenha que ir no site e perder tempo, porque ela não tem esse tempo, ela tem dinheiro, mas não tem tempo. Então, falta ofertar essas consultorias, às vezes, para o problema mais simples possível. Então, tem muita demanda de mercado. Muito bom.
ter a consciência de que você, às vezes a gente está assim, né? Às vezes a gente está sempre se comparando com alguém que está acima, alguém que, não, eu tenho que chegar, essa pessoa sabe muito, esse aqui sabe, esse aqui não sabe. Você tem que olhar para quem você pode ajudar. É como a Michelle acabou de falar, tem muitas pessoas que não sabem fazer o básico do básico e você pode ser a solução para elas. Então, eu também sempre tento ter essa visão, tá? Deixa eu ver quem que aqui sabe menos do que eu e como que eu posso contribuir com essa pessoa. E às vezes é exatamente isso que você falou, é o egoísmo. É você achar que, não, o que eu sei é pouco. Não, o que você sabe é muito, porque tem gente que não sabe nada. Muito legal. E assim, vamos falar o seguinte: hoje aqui a gente tem consultores e futuros consultores nos ouvindo. O que você diria para eles de conselho, assim, pessoal, façam isso, isso aqui funciona, isso aqui dá certo, sigam esse caminho, assim, curta um pouquinho o caminho dessas pessoas que estão aqui nos assistindo. Olha, de forma resumida, porque a gente poderia passar horas aqui falando, mas à medida que você consegue ajudar as pessoas de forma genuína, você está plantando. E assim, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se você tiver esse espírito de auxiliar de forma genuína, você vai conseguir ser enxergado como autoridade. Então, assim, eu tenho um mentorado, por exemplo, que toda vez que a gente entra na mentoria, ele fala, ele não percebeu que toda vez ele repete isso, né? E eu deixo ele repetir. Mas ele sempre repete, não, porque eu te contratei, foi por causa daquele vídeo seu lá do Instagram que você me falou do padrão, porque eu já tinha ficado perdida. Então, assim, foi um vídeo genuíno. Falei, gente, fica atento a isso. Bom, era um vídeo ensinando algo, não era um vídeo, olha, contrata minha consultoria, olha, compra meu curso. Não, olha, gente, tem esse problema aqui, hein? Fica atento. Então, você ajudar as pessoas de forma genuína e, logicamente, as redes sociais é o melhor local para isso, né, de forma estratégica, mas você, vamos lá, quantos grupos de WhatsApp você que está aí assistindo a gente do outro lado está? Pelo menos uma dezena. Do setor, então, talvez mais que isso. Quantas vezes você ajudou alguém de forma genuína? Né? Quantas vezes alguém perguntou algo e você falou, eu sei. Mas eu não vou ensinar, não. Eu demorei tanto tempo para aprender isso aí, deixa ele se lascar lá. Sabe? Quando, na verdade, você está se posicionando como autoridade. Né? E em algum momento, aquela pessoa que te ajudou, nossa, quantas pessoas eu ajudei em um grupo de WhatsApp e aquela pessoa, eu precisei dela depois. Né? Porque a gente não tem tanto conhecimento. Então, eu tô com essa dúvida e a pessoa, não, Michelle, faz isso e isso. E eu falo, nossa, ela foi muito legal comigo. Aí eu lembro, mas eu ajudei ela num outro momento. Então, né, você vai criando sua rede, né? O network é isso. Network não é você olhar a pessoa e falar, nossa, a Joy, ela é a referência do mercado. Eu vou ali ficar puxando o saco dela, porque em algum momento eu vou falar ali, nossa, você é foda, você é boa, porque em algum momento ela vai me ver. Não é isso. É você de forma genuína. Nossa, por que você não faz isso? Nossa, seria legal fazer isso. Né? Sem network criar essa rede ali de apoio, né? E não de interesses pessoais. E eu acho que com isso você consegue converter bastante. É só dar tempo. Muito boa dica, Michelle. Muito boa. Porque às vezes as pessoas falam, estuda isso, estuda aquilo, estuda aquilo. Não, se posicione como uma autoridade. Como se posicionar como uma autoridade? Ajude de forma genuína. Ajude de forma genuína. Amei essa sacada. Muito bom. Assim, você estava comentando aí de um caso aqui, outro caso aqui, eu fiquei curiosa. Queria que você contasse para a gente um exemplo aí de consultoria que você fez, de alguém que você ajudou, de alguém que você atendeu. Conta para a gente. Vou trazer o case de uma das mentorias desse mês, porque essa ainda tá mexendo com a minha mente. Enfim, foi um engenheiro muito experiente, na verdade, com mais projetos que eu, inclusive, né? Ele já tem mais de 2.000 projetos homologados. E ele me buscou justamente porque ele quer migrar para ser um consultor de grupo A. Ele quer entender a análise de fatura do grupo A, então a gente começou a mentoria, né, a consultoria, para que ele entendesse as premissas, e aí ele trouxe um case que ele tinha lá, né, um integrador que ele atendeu. Esse integrador, esse cliente do integrador é uma igreja católica dessa região, do lado do Nordeste, na verdade,
e da matriz, é a matriz da cidade, ela sempre foi optante BT, né? Sempre foi, e aí ela instalou GD. Até aí tudo bem. A conta dela vinha R$ 140. Imagino que a igreja, o padre, todo mundo muito feliz. E aí a concessionária passa por revisão. Aliás, essa conta era GD1. E aí, em algum momento, até demorou, na verdade, acho que foi eu não lembro mesmo, acho que em setembro, provavelmente eles enviaram a notificação para que esse cliente pudesse contratar demanda ou tirar as beneficiárias, porque eles enviavam para o salão paroquial, para outros locais excedentes. E a gente sabe que isso não é possível mais com o optante BT. E aí, imagina, um contador da igreja, ele vai conseguir entender alguma coisa dessa notificação? Não. E aí... Foi desesperado. Não, ele não entendeu, ele deve ter ignorado. A gente não sabe ainda se eles chegaram a receber essa notificação da concessionária. E se ele repassou ou não para o integrador, né? Porque o engenheiro está sendo o último da ponta. A questão é, a conta vinha R$ 140, eles têm lá um projeto mais ou menos de 50K de usina. A concessionária adequou eles dentro do Grupo Azul, com demanda contratada de 30, então ele paga, acho que ele paga 30 na fora ponta e 50 na ponta. Sei que ele está pagando hoje R$ 10.000 de demanda e 10 mil de multa. Tem 3 contas de R$ 20.000 para a igreja. Meu Deus! E agora, em janeiro de 2024, vai vir mais uma de 20 mil, R$ 80.000. Para um consumidor que pagava 140. R$ 80.000 para uma igreja. Eu tenho absoluta certeza que eles não possuem esse valor para ser pago. Quem paga? Então, assim, e outra, o engenheiro só fez o projeto, homologou, o cliente final não é dele, né? Ele não tem responsabilidade sobre isso. Né? Quem deveria ter dado esse apoio é o integrador. Mas o integrador também não tinha esse conhecimento, deixou o cliente dele a ver navios. Então, e nesse caso, é um caso até difícil, porque quem paga a consultoria do engenheiro? O cliente, o integrador, o cliente que já está devendo 80 mil. Olha como que é complicado. É um case difícil até para o consultor. E é um problemão para a igreja. Ela tem aberto, tá? Ela não pagou, e eu sei, porque eles não têm esse dinheiro. Como que uma igreja vai tirar R$ 20.000? Da onde eles vão tirar? Então, tem aberto, na verdade, já tem 3 contas vencidas. Então, esse problema poderia ter sido evitado. Esse problema poderia não ter chegado ao ponto que chegou. Só chegou nisso por falta de conhecimento. É muito triste, na verdade. E aí? E agora? O que você vai fazer? Vai manter? Vai migrar para o Grupo A? O que vai fazer? Nesse caso desse cliente, eu sugeri o engenheiro que verificasse, né, para a gente entender e fazer uma viabilidade, se compensa continuar enviando para as beneficiárias, se o que eles recebem de desconto vale a pena para migrar para verde e ele pagaria uns 2 mil de demanda. Ou não, provavelmente não vale a pena, pelo que a gente viu de consumo do cliente, sobra muito pouco para as beneficiárias. Então, tentar voltar a ser optante BT e tirar as beneficiárias. Essa era a solução que, né, previamente, de forma superficial, a gente deu ali na mentoria, porque ele precisava de mais dados, até para entender, talvez. Ver se realmente enviaram essa notificação, porque eu considero que o agente agiu de má fé também, né, o agente que migrou ele ali para o azul. De qualquer forma, ou não, a gente tem. Então, a gente entraria com base regulatória para tentar pelo menos cancelar essas contas do cliente. Mas aí que tá, o engenheiro só homologou, então primeiro ele vai passar uma proposta de consultoria para o cliente, para ver se o cliente, então isso vai demorar um pouco ainda, apesar de ter algo que deveria ser feito. E assim, pode parecer um absurdo, mas casos como esse, principalmente agora com essa mudança do optante, né, que você ou retira as beneficiárias ou vira Grupo A, estão cada vez mais recorrentes. Está acontecendo no Brasil inteiro, né? Sim, e assim, cabe, por exemplo, o engenheiro, mas eu só faço homologação, não quero saber disso. Mas quantos clientes do Grupo A, ou quantos clientes optantes BT que você homologou, e aí, você não vai nem informar o seu cliente, o integrador, porque o integrador talvez ele está lá preocupado com o painel que quebrou, com o fio que rompeu, e ele não está ligado nisso. Então, eu, por exemplo, eu não tinha feito isso.
Isso foi um insight muito importante. Veja como a gente aprende na consultoria. Eu mandei mensagem para todos os integradores que eu atendo. Falei, gente, olha, vamos revisar aqui. Eu não lembro, não tenho tanta certeza, mas de alguns eu já lembrava, né, os mais recentes, mas vamos olhar para os clientes optante BT, vamos ver se eles têm beneficiárias, se tem, vamos ver se a gente tira, ou se a gente adequa. A gente precisa fazer isso para ontem. Então, mandei para todos. Os que eu lembrava, eu já falei, olha, vamos verificar esse cliente seu aqui, porque a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, lógico que é uma oportunidade de negócio para mim também, porque eu vou cobrar para fazer essa adequação. Com certeza. E isso é deixar dinheiro na mesa também. Né? Prejudicar todas as pontas da cadeia, né? Todas as... Exatamente. Meu Deus, muito bom, muito bom. A gente poderia ficar falando horas e horas aqui, né? O tempo passou rápido. Mas já está convidada para voltar aqui novamente, tá, Mi? Muito, muito, muito obrigada pela sua participação, contribuiu muito aqui e espero que você que esteja ouvindo, que esteja assistindo a gente, tenha tirado aí muitos insights e deixe seu contato aí para quem quiser te contratar, consultoria contigo, como é que funciona, Mi? Pode entrar um pouquinho para conhecer, né, os conteúdos. Criar autoridade requer também constância, então estou tentando ser mais constante lá no Instagram, que é @Michele Barbosa, e o meu telefone de contato é 31 99926 4972. Muito obrigada, Michele. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.